Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos ouvintes e todos aqueles que porventura venham acessar, entrar nesse vídeo, abrir o vídeo para escutar. Que Deus esteja abençoando você, sua vida, sua família, e que a palavra do Senhor Jesus possa fazer uma grande diferença na sua vida para lhe abençoar, para abençoar a sua vida e da sua família. Porque quando damos ouvido à palavra de Deus, faz toda a diferença, porque começamos a ouvir a falar da parte do Pai. E este é poderoso para nos abençoar. Eu quero ler aqui nesta manhã para compartilhar com vocês. Aqui no livro de Lucas, o capítulo 15, nós vamos começar a ler aqui no versículo 11, que está escrito assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nós vemos aqui, meus amados irmãos e ouvintes, a parábola do filho pródigo. Mas quem é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que estava na casa do pai e que tinha tudo na casa do pai. Tinha boa roupa, boa comida, tinha ali o amor do pai, o carinho do pai, não lhe faltava nada porque o seu pai tudo provia para as suas necessidades e para tudo o que ele precisava. Mas ele não estava contente com essa situação, ele não deu valor, ele deixou de olhar para tudo de bom que ele tinha na casa do pai. E em vez dele ser agradecido, ele então pediu a sua parte da herança e partiu, deixando seu pai ali triste, a sua família triste. Ele foi embora para viver a sua própria vida, porque achou que certamente ele iria viver uma vida melhor do que aquela que ele tinha ali junto da casa do pai. E então a palavra de Deus nos diz que ele foi embora e ele foi viver dissolutamente a sua vida, porque ele, como não trabalhava na casa do pai, certamente ele também não soube cuidar do que ele tinha. Ele foi se divertir, porque a Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta, ele foi viver dissolutamente. Ele gastou tudo que ele possuía, de maneiras, sei lá, se divertindo, só usando o que tinha, só gastando. E naquela terra aconteceu, diz a palavra de Deus, que veio uma grande fome. Quer dizer, aquele país entrou em crise financeira e ele já não tinha mais nada para gastar, já havia gasto tudo o que possuía e já certamente ele não usou o que ele tinha para angariar mais, para adquirir mais coisas, mas ele apenas gastou, se divertindo e sem pensar no pai, sem estar junto com a proteção do pai. Ele passou a ter necessidades. E então nós entendemos que ele foi para a casa de alguém que ainda estava bem de vida e ele foi ali pedir emprego, certamente porque ele pensou: agora eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que trabalhar para que eu possa comer. E então ele foi cuidar de porcos. Olha que serviço difícil que ele foi arrumar. E ali diz a Bíblia que ele sentiu vontade de comer a comida que ele servia para os porcos, a comida de alimentar os porcos, ele também desejou comer,
porque ele não tinha nada para comer, ele tinha muita fome, e então ele já queria comer qualquer coisa que aparecesse pela frente. Mas aí então ele lembrou-se, ainda bem que ele lembrou que na casa do seu pai ele tinha de tudo, e que dali na casa do pai não lhe faltava nada, que ele tinha uma boa vida na casa do pai. E ele diz aqui na palavra de Deus, ele diz assim, levantar, no versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vejamos aqui, meus queridos irmãos, que este moço, este filho, ele estava longe do seu pai e teve muita falta e até fome, conforme já observei ali. Mas depois disto, ele se arrependeu e ele começou a lembrar das coisas que ele tinha na casa do seu pai. E ainda bem que ele se arrependeu. E ele disse mais: até os funcionários do meu pai, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Lá eles trabalham, mas eles não têm fome, eles têm o que comer, eles têm roupa e tudo o que precisam. E eu aqui estou passando necessidade, estou passando fome e estou fazendo um trabalho muito difícil. Mas então veio ao coração dele a vontade de voltar para a casa do seu pai. E a Bíblia diz que ele então foi ter com o seu pai arrependido. E o seu pai, quando viu, então correu ao seu encontro e fez uma festa e o abraçou e recebeu ele muito bem, porque o pai estava com saudade do seu filho e disse: este estava perdido, mas agora ele retornou para a casa do pai. Então nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que mesmo quando alguém está longe da casa do pai, talvez alguém esteja me assistindo e está de alguma forma distante de Deus. Talvez ele até esteja frequentando a casa do pai, mas ele já, por suas atitudes, por seus pecados e coisas que não agradam Deus, ele esteja distante de Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer que façamos, então nós nos distanciamos da proteção do nosso Pai, do nosso Deus. Mas eu quero te dizer para você, volte para Deus, né? Observe a sua situação que não está boa e se arrependa e volte para Deus, porque Deus está esperando a tua decisão de se voltar para Ele, porque Deus quer te abraçar, Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que Ele colocou anel nos seus dedos, que Ele deu novas roupas para vestir, fala do revestimento da graça de Deus, do perdão, colocou sandálias nos seus pés, que fala da firmeza da palavra de Deus para andar nos caminhos de Deus. Esta palavra é muito maravilhosa, que nós devemos sempre estar fazendo uma reflexão nesta palavra para ver se não estamos nos distanciando da presença do nosso Deus, do nosso Pai, que é Ele que nos dá a proteção, Ele nos dá a proteção divina e não deixa faltar nada para a nossa vida.
E eu quero nesta manhã dizer para você que você observe como é que você está na presença do Pai. E receba esta palavra, porque esta palavra é de Deus, não é da vovó Terezinha, não é da irmã Terezinha, mas é do nosso Pai para a nossa vida, para que nós tenha uma vida boa diante de Deus e com abundância, com bênçãos, porque a palavra de Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós não precisamos fazer as coisas que não pode fazer, as coisas que aborrecem a Deus, porque nós temos tudo de bom junto de Deus para a nossa vida. Deus está sempre pronto para nos abençoar. Na verdade, então eu quero dizer, receba a palavra de Deus no seu coração, para que você seja abençoado, para que você tenha uma vida abundante junto do Pai. Esta é a mensagem que eu quero compartilhar com você neste dia. E receba essa palavra, compartilhe com mais alguém se for possível, para que alguém seja também abençoado com a palavra de Deus, que alguém possa refletir na sua vida como ele está perante Deus. E nós devemos observar a palavra de Deus e viver nos caminhos do Senhor como Deus quer e não como nós queremos. Essa mensagem eu deixo para seu coração nesta manhã. Até o próximo vídeo, que Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e sejam abençoados por Deus. Tchau, tchau.